O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que o meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer. Eu estava com sede e me destes de beber. Eu era estrangeiro, me recebestes em casa. Eu estava nu e me vestistes. Eu estava doente e cuidastes de mim. Eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e que te demos de comer? Com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo, que todas as vezes que fizesses isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer. Eu estava com sede e não me destes de beber. Eu era estrangeiro e não me recebestes em casa. Eu estava nu e não me vestistes. Eu estava doente e na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizesses isso a um desses pequeninos, foi a mim que não fizestes. Portanto, esses irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós sentamos um pouquinho, meus caros irmãos e irmãs, a solenidade de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, o mais simplesmente se dizendo Cristo Rei, ela marca para nós a conclusão do chamado ano litúrgico. Nós fechamos o ano litúrgico com esta solenidade de Cristo Rei. Iniciamos ele o ano passado, primeiro domingo do Advento, fizemos aí uma caminhada, começo, meio e fim, iluminados pelo Evangelho de Mateus. Semana que vem começamos um novo ano litúrgico aí, iluminados que seremos pelo Evangelho de Marcos. E assim nós vamos, meus caros irmãos e irmãs, na nossa liturgia, aprofundando no nosso conhecimento do Evangelho, do texto bíblico, da palavra de Deus, para alimentar toda a nossa caminhada de fé. E o ano litúrgico se fecha quando nós proclamamos Jesus como sendo o nosso Rei, Cristo Rei.
É muito interessante, meus caros irmãos e irmãs, essa figura, digamos, de reinado, de monarquia, que o seja, que embora não faça parte no nosso momento presente do nosso país, tem aí no passado, né? É um referencial que nós conhecemos e conhecemos muito bem, né? Falar de rei, falar de reinado, falar de monarquia, enfim, nós temos esse referencial como conhecimento do significado, do sentido que existe, né? Nesses termos. E a grande tentação, meus caros irmãos e irmãs, muitas vezes, é justamente essa. Olhar aí, então, Jesus como rei, olhar o seu reinado, mesmo porque no texto do Evangelho, Jesus anuncia constantemente para nós o reino de Deus. Palavra muito forte, e diz desse reino de Deus. A grande tentação é, às vezes, entender esse reino semelhante aos reinos desse mundo, ao poder ali do rei, às vezes absoluto na história, digamos assim, todo o funcionamento aí de uma corte, de um reinado. É uma tentação, mas na verdade muito distante do sentido verdadeiro que Jesus quer passar para nós ao falar de reino de Deus. Hoje o Evangelho é claríssimo, né? Ele anuncia justamente aí um julgamento, vamos chamar assim, né? Uma chamada para prestação de contas. Deixa claro, né, que esse chamado todos nós passaremos no momento em que Jesus estabelecer o seu reinado definitivo, ou seja, no final dos tempos, vai haver um julgamento. E nesse julgamento, Jesus deixa claro também no Evangelho quais são os critérios que vai nos levar para o céu. Concretamente, é justamente isso que o texto está falando. Nas últimas semanas, meus caros irmãos e irmãs, aí, nessa caminhada dentro do Evangelho de Mateus, nós vimos aí várias parábolas falando do reino. Nas últimas 2 semanas, falando parábolas que falavam exatamente do final dos tempos, né? Ou da prestação de contas, ou como dizia lá no texto, quando o Senhor voltar. 2 semanas atrás, aquela parábola das 10 virgens, não, das 10 moças, que caminhavam para uma festa de casamento, dos quais elas tinham lamparinas, 5 tinham lamparinas e óleo suficiente, e 5 tinham a lamparina, óleo suficiente, mais uma reserva. Refletimos lá que era aquela expectativa de quando o Senhor virá, por que está demorando, as primeiras comunidades perguntavam, por que o noivo não está lá na hora que se chega para o casamento, e a gente refletiu o sentido desse óleo. O óleo reserva, meus caros irmãos e irmãs, nós acumulamos ali na parábola com todas as vezes em que nós buscamos ser pessoas boas. Aí semana passada era a parábola dos talentos, um raciocínio muito semelhante, o padre dizia, o rei saiu de viagem, distribuiu seus bens na forma de talentos e depois de muito tempo voltou. Uma alusão também à vinda definitiva de Jesus, e foi pedir ali uma prestação de contas, segundo os talentos que ele distribuiu. Nós refletimos semana passada que esses talentos, na verdade, são todas aquelas oportunidades que Deus dá na nossa vida para sermos pessoas boas. E quando nós respondemos sendo pessoas boas para os outros, a gente está multiplicando os talentos. Quando nós nos limitamos a nos preocupar somente com nós mesmos, sendo bom somente para nós, como diz lá na parábola, é como se estivesse enterrando os talentos. E hoje, meus caros irmãos e irmãs, novamente falando aí desta prestação de contas, Jesus conta esta parábola. Faz uma alusão aí, até a citação de Ezequiel na primeira leitura. Eu dizia sobre as parábolas de Jesus, Jesus sempre parte de um universo que eles conheciam. Falar de rebanho, de ovelhas, de cabritos, de bode, como fala a primeira leitura, eles entendiam muito bem.
essa classificação. Aí Jesus fala que no final dos tempos, voltando no Evangelho, vai haver também aí uma separação. Para um lado, um grupo, para o outro lado, outro grupo. E qual vai ser o critério? Jesus também deixa muito claro. Ele diz assim, olha, eu estava com fome, eu estava sedento, eu estava nu, eu estava doente, eu estava preso, eu era estrangeiro e você veio ao meu encontro. Você veio em meu socorro. Meus caros irmãos e irmãs, esse Evangelho de Jesus é simplesmente desafiador para todos nós. Sim, Jesus deixa claro, exatamente, deixa claro, claríssimo, quais são os critérios que nos levam para o céu. Falando uma linguagem aí que o Evangelho nos propõe. Sim, meus caros irmãos e irmãs, porque olha, uma imagem, qualquer imagem que você tem de Jesus. Quando fala Jesus para você, que imagem que te vem? Bom, para muita gente, durante muito tempo aí, a imagem de Jesus, pensar em Jesus era o Jesus lá do Franco Zeffirelli, do filme da década de 70. Para outros, falar em Jesus, talvez a imagem do Sagrado Coração de Jesus, que também é belíssima. Ou talvez a imagem de Jesus ressuscitado, também belíssima. Ou mesmo Jesus crucificado na cruz. Fala de Jesus, talvez na nossa memória se traz uma imagem para a gente de como, na verdade, nós visualizamos esse Jesus. Bom, se esse Jesus, nessa imagem que nós conhecemos, cruzasse com você e te pedisse um copo de água, ou um prato de comida, ou uma roupa, ou uma atenção numa situação de doença, ou de prisão, ou de ser estrangeiro, forasteiro, eu tenho certeza, meus caros irmãos e irmãs, que todos nós, nenhum de nós ia negar, nenhum de nós íamos deixar de perceber, nenhum de nós, na verdade, íamos passar desapercebido ou perder esta oportunidade de sermos pessoas boas. Mas aí que está o problema. Jesus deixa claro, meus caros irmãos e irmãs, que Ele vem até nós através das pessoas. Talvez até daquela pessoa que trabalha com você, que às vezes aí está passando por uma situação difícil. Às vezes está procurando um ombro, está procurando um ouvido, está procurando uma mão estendida. E às vezes, meus caros irmãos e irmãs, o grande perigo que nós temos é justamente esse. O mundo de hoje está nos absolvendo de uma forma muito significativa. Você olha para as pessoas, está todo mundo ocupado, todo mundo estressado, todo mundo com um monte de preocupações, um monte de problema, um monte de dificuldades, um monte de desafios. Sim, é verdade, tudo isso, nós sabemos. E às vezes essas dificuldades, esses desafios, enfim, todas essas situações que muitas vezes está chacoalhando a nossa vida, acabam nos absolvendo totalmente. Digamos assim, deixando ali toda a nossa atenção, a nossa preocupação. E muitas vezes por conta disso, não sobra tempo, não sobra cabeça, não sobra nada, porque nós estamos totalmente tomados por essas situações. Esse Evangelho nos mostra justamente isso. Talvez seja nessas horas mais difíceis que Jesus está batendo na nossa vida, através de alguém que precisa. Talvez alguém que, na verdade, está numa situação pior. Alguém que tem uma necessidade maior. E o grande medo que esse Evangelho nos deixa é justamente esse. Será que nós percebemos? Será que nós perdemos a oportunidade? O Evangelho fala aí desse final dos tempos, essa prestação de contas, fala aí do reino definitivo de Deus, a segunda leitura, por exemplo, fala esse trecho bonito, falando da ressurreição,
que vai estabelecer esse reino definitivo, esse reinado, que é o reinado de Jesus, que, como eu disse, é completamente aos reinos desse mundo. É um reino que é, na verdade, a vida eterna, a nossa salvação. E o Evangelho deixa claro que para nós estarmos nele, nós não podemos nos perder em nós mesmos. A palavra nas últimas 2 semanas era essa, a necessidade da vigilância, de estarmos atentos, de estarmos nos abrindo para Deus. Uma vida de oração, meus caros irmãos e irmãs, uma busca de Jesus na palavra e na Eucaristia, nos ajuda, nos fortalece, nos dá sentido em tudo aquilo que fazemos. E o ideal, meus caros irmãos e irmãs, é que possa nos ajudar a não perdermos chance, perdemos a oportunidade de deixar Jesus passar em nossas vidas e nem sequer percebemos. Quando agimos de coração, na leitura ali fica muito claro, mas Senhor, quando foi que eu te acolhi? Quando eu fui que eu te fiz isso que você está falando? Quando a gente age em Deus, naturalmente em Deus, a gente nem percebe. A gente faz e pronto, porque é em Deus que está a nossa recompensa. É em Deus que está o sentido. Então, ao concluir, meus caros irmãos e irmãs, esse ano litúrgico, dentro desse Evangelho de Mateus que nos acompanhou desde o ano passado, possamos, a palavra que abriu o ano, né? O litúrgico também foi essa, a necessidade de atenção, de uma busca da palavra de Deus. Que toda a busca da palavra de Deus possa realmente nos transformar a nossa vida, para que todos os apelos que às vezes acontecem concretamente em nossas vidas, nós possamos perceber. E possamos ser, de fato, essas pessoas boas para as pessoas, que tanto engrandece e alegra o coração de Deus e nos garante a vida eterna. Nós continuamos a missa no nosso folheto, rezando juntos. Creio em